Saint John, New Brunswick é uma cidade que tá crescendo bastante no Canadá. E muitos imigrantes estão, com os olhos nessa cidade. Mas será que é uma boa cidade para se morar? Será que vale a pena investir todo o seu tempo e dinheiro para emigrar para essa cidade específica do Canadá? É isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Muito prazer, eu me chamo Fernanda Fernandes e esse aqui é o Fernanda na Gringa, o seu canal de conteúdo sobre vida fora do Brasil. Então já vai se inscrevendo para não perder nenhum vídeo, deixa o seu like e me conta se você tem interesse em morar em Saint John ou você tá só explorando quais as diferentes cidades que você pode morar no Canadá ou se você até já mora em Saint John, vai saber. Enfim, quero saber o seu status aí aqui nos comentários, mas bora direto ao assunto porque eu quero que o vídeo de hoje seja direto ao assunto que você quer tanto saber. Pra quem tá chegando aqui de paraquedas, um breve contexto. Saint John é uma cidade no Canadá localizada na província de New Brunswick. E caso você não saiba, New Brunswick é a única província bilíngue. Ou seja, essa província as pessoas falam inglês e francês. Tem cidade que fala francês, tem cidade que fala inglês, tem cidade que fica uma mistura das duas. Enfim, é a única província oficialmente bilíngue do Canadá. E Saint John é muito especial porque ela é a primeira cidade incorporada do Canadá. É uma cidade muito velha, inclusive mais velha do que o próprio país. Pois é uma cidade muito charmosa, com prédios históricos e também é uma cidade litorânea. Tudo isso vai impactar sim no seu estilo de vida morando nessa cidade, mas vamos tópico por tópico agora que você sabe o contexto geral dessa cidade. Eu moro em Saint John já tem um ano oficialmente e eu realmente gosto muito dessa cidade, então eu quero te dar os detalhes para que você veja se essa cidade é para você ou não. Porque assim, eu gosto muito de morar nessa cidade, mas tem seus pontos negativos também, tá? Não são só flores. E hoje eu vou falar aqui sem filtro para vocês, não vou esconder nada, até porque se você for morar em Saint John e depois vir atrás de mim dizendo que eu só falei as coisas boas, eu não quero isso na minha mãe, entendeu? Então eu vou te contar todos os detalhes, tá? Sem poupar nenhum detalhe. Vamos começar com um ponto que muita gente é curiosa. O custo de vida de Saint John. Bom, eu tenho um vídeo só sobre isso, que eu comparo o custo de vida em Saint John e em Toronto. Inclusive, se você está reparando o quão horrível é o background do meu vídeo, eu sei, é horrível mesmo, mas é porque eu estou literalmente em Toronto. Eu estou viajando, eu não estou na minha casinha, onde eu tenho todas as minhas coisas de youtuber. Então assim, se eu estivesse em Saint John, estaria melhor. Mas tudo bem. Estou em Toronto, então não repare aqui o fundo, mas eu fiz um vídeo comparando os custos de vida de Toronto com Saint John para que você veja o quão mais barato é morar em Saint John, New Brunswick. E eu tô falando muito New Brunswick porque existe outra Saint John que fica em Newfoundland, que também é no Canadá. Então, assim, dica de local, tá? Se você for escrever aí o nome dessa cidade online, você tá conversando em algum lugar, sei lá, se você escrever ST John, isso é Saint John, Newfoundland. Mas se você escrever Saint, ou seja, S-A-I-N-T, a palavra inteira, é Saint John, New Brunswick. Jamais fale ST John, New Brunswick para um local, porque o local fica chateado. Eu já passei por isso, tá? Então aprenda com o meu erro. Fale Saint John, escreva, né? Saint John sempre. Não escreva ST, tá? Porque isso é em Newfoundland, outra cidade. Mas enfim, você vai clicar aqui nos cards depois que esse vídeo acabar para assistir o vídeo onde eu falo do custo de vida de Toronto comparado com Saint John. Eu vou deixar esse vídeo no final, né, também do vídeo, quando acabar isso aqui. Vou deixar pra você só clicar facilzinho e ir pra lá, tá bom? Então não vou detalhar muito aqui, mas eu vou te dar um spoiler de que é muito, muito mais barato você morar em Saint John, New Brunswick, do que numa grande cidade como Toronto. Até porque Saint John é uma cidade muito menor do que Toronto, né? Toronto tem, em média, aí uns 3 milhões de habitantes. Já Saint John deve ter, no máximo, uns 80 mil. Então é realmente muito menor e é uma província, assim, mais esquecida, sabe? Ela é menos desenvolvida. Então acontece que o custo de vida vai ser, sim, mais barato. Então, vai ver o vídeo depois pra você entender todos os números, porque sim, eu abri todas as minhas contas, tá? Me expus até um pouco demais, mas você vai lá ver que vai te ajudar. Então, bora direto pro próximo assunto, que é emprego. Eu vou falar
o que eu sei, tá? Mas não é minha experiência pessoal, vou ser muito transparente com vocês. Eu trabalho remotamente para uma empresa dos Estados Unidos, então eu não tenho contato com o mercado de trabalho de Saint John. Meu marido também tem a própria empresa que abriu aqui em Toronto, porque meu marido é de Toronto. Então, assim, eu vou te falar só o que eu ouvi de outras pessoas e pesquisei também, tá? Então não boto a minha mão no fogo. Mas o mercado de trabalho em Saint John, assim como em toda a província de New Brunswick, é um pouco mais complicado do que uma cidade ou província maior como Ontário ou BC, British Columbia, né, que é onde fica Vancouver. A província de New Brunswick ainda está em desenvolvimento, o que gera empregos, sim, mas empregos específicos. Comparando a Toronto, que já é uma cidade que, sim, continua em desenvolvimento, mas já tem, assim, polos financeiros, tem mais tipo de emprego diferente para diferentes profissionais, é uma cidade que vai ter muito mais oportunidade do que Saint John, por exemplo. Mas você é da área de construção, é da área de siderúrgica, sabe? Saint John é a cidade para você. E também, por ser uma cidade litorânea, vai ter muito emprego também na área naval. Transporte marítimo, pesca. Saint John tem um grande porto, grande mesmo. Navios do mundo inteiro passam por Saint John. Rola muito, assim, tem muito gringo que visita Saint John porque é uma parada estratégica de muitos navios aí, de cruzeiros que estão viajando pelo mundo. Inclusive, tem muito do turismo da cidade de Saint John é voltado para isso. Tem uma área específica chamada Container Village, que são várias lojinhas, várias coisas legais, assim, para você ver, e comida, restaurante, que fica bem ali no porto de Saint John, justamente para quando as pessoas que saírem dos navios para dar uma volta na cidade, eles podem ir direto para lá, porque assim, é do lado. Então, a cidade tem muito emprego relacionado a isso. E a fábricas, tem muita fábrica em Saint John, inclusive é uma cidade que é até um pouquinho feia, dependendo do ângulo que você olha, não falando da cidade inteira, tá? Mas tem um ângulo, assim, que você olha, que tem fábrica que sai muita fumaça. Porque é uma fábrica de papel, que, enfim, gera emprego, mas deixa a cidade um pouquinho feia, pra ser sincera. Então, resumindo bem muito, é uma cidade que sim, tem oportunidade, mas só pra algumas áreas específicas. Se você é de uma outra área, tipo tecnologia, sabe, TI, é melhor você focar em trabalhar remotamente do que trabalhar na cidade especificamente, sabe? Porque a quantidade de emprego é muito menor comparado com Toronto ou Vancouver, por exemplo. Então, qual é a minha recomendação pra você? A minha recomendação pra você é que você pesquise sobre a sua área específica pra ver se na cidade tem mais oportunidade. Se não, tenta aí um trabalho remoto mesmo, tá? Que você não precise trabalhar na cidade, que é o que eu faço, é o que o meu marido faz, muita gente faz isso. Então, ó, é isso. Mas se você tem aquele instinto empreendedor, Saint John, New Brunswick é um ótimo lugar, porque como eu falei, é uma cidade que está em desenvolvimento, tem muita coisa que tá faltando, tem muita oportunidade se você quer abrir sua própria empresa. Então eu recomendo que você dê sim uma pesquisada aí sobre a área que você quer empreender ou a área que você quer trabalhar, pra ver se faz sentido pra você. Mas é isso, o mercado de trabalho não é tão amplo como uma cidade grande, porque Saint John é uma cidade pequena, né? E eu vou fazer um adendo aqui bem importante, tá? Tem muito imigrante que vai pra Saint John já empregado, sabia? Porque, como eu falei, tem várias fábricas, várias empresas que estão ali localmente em Saint John. Um grande exemplo desse é a Arvin, que é um grupo aí que tem várias fábricas de vários tipos diferentes, inclusive de posto de gasolina, fábrica de papel, aquela que eu falei pra vocês que solta muita fumaça, é do grupo da Arvin. E eles realmente contratam muito. Eu já conheci algumas pessoas e já vi na internet também muita gente que chegou em Saint John justamente porque veio empregado pela Arvin, porque é uma empresa que é muito grande, eles comandam tudo na cidade, tudo, tá? Tudo é comandado pela Arvin. Então, muita gente trabalha pra essa empresa. Gera muito emprego, sim. Eu tenho minhas críticas a essa empresa, mas gera muito emprego. Então, eu vou deixar minhas críticas, quietinhas, deixa abaixo, tá? Então dá uma olhada aí no site deles, vê se tem algum emprego na sua área e vai que, né? Porque muita gente tá buscando imigrar pro Canadá para uma área que tá em desenvolvimento justamente porque a imigração, ela tá mais facilitada do que comparando com Toronto, Vancouver, por exemplo, que já estão super populadas. Eu falei mais sobre esse assunto da processo de imigração, assim, por completo, no vídeo que eu vou deixar aqui no card pra você ver, porque nesse vídeo aqui eu quero só focar, de fato, na cidade de Saint John, tá? Mas enfim, dá uma olhada e
vamos pro próximo tema. Bora falar de coisa boa? Bora falar de TechPix? Não, vamos falar sobre a cidade em si, o que é que tem pra fazer. É uma cidade boa? Ela tem estrutura? Vamos conversar sobre isso. Como eu falei pra vocês, Saint John é uma cidade histórica, é uma cidade muito, muito antiga, mais antiga que o próprio Canadá. Ela foi fundada em 1785. Pensa numa cidade velha. Mas o que é que isso traz? Traz muita cultura, traz muitos visuais bonitos, muitos prédios antigos. E também faz com que as pessoas, por algum motivo, sejam muito felizes. Porque, gente, o pessoal que mora em Saint John é bem alto astral, tá? Quando eu ando na rua, nossa, o pessoal... Hi, good morning, good evening, good afternoon. O povo é muito simpático. Todos os locais que eu já conversei foram extremamente simpáticos. Outra coisa, Saint John, como é uma cidade muito antiga, vão ter prédios antigos. E um desses prédios é o Mercado de Saint John, o City Market. Ele é o mercado mais antigo do Canadá, que ainda está em funcionamento. É um mercado muito legal, tem vários vendedores locais, tem coisa pra comer, coisa bonitinha pra você botar na sua casa e decorar. Gente, é a coisa mais linda, eu amo esse mercado. Toda vez que eu vou pro centro da cidade de Saint John, eu vou pro mercado, porque é maravilhoso, recomendo. E não só de prédios antigos e pessoas felizes vive Saint John. Saint John tem uma das belezas naturais mais bonitas do Canadá. E o mais interessante, tem uma maravilha natural. Tem, assim, um evento natural que acontece nessa cidade. E eu estou falando da Reversing Falls. Traduzindo do inglês para o português, isso significa cachoeira reversa. Eu acho que seria essa uma tradução. Basicamente, em Saint John acontece essa maravilha aí natural por causa da maré alta e maré baixa. Quando a maré tá alta, uma parte de água assim da cidade, né, o rio, se eu não me engano, posso estar explicando errado, mas acho que é o rio, ele vai para o lado direito. Só que aí, quando a maré muda, o rio vai para o outro lado. Então você vê, dependendo da hora do dia, o rio indo para um lado, o rio indo pro outro. É uma coisa assim, gente, muito louca. Vou botar um vídeo aí pra vocês. É super interessante. Reversing Falls. Dá uma pesquisada aí no Google também. É super legal. A cidade tem muita beleza natural, tem muitos parques naturais e está localizada na Bay of Fundy, Baía de Fundy, que é, assim, surreal de bonito. Então, se você tá preocupada aí de não ter coisa o suficiente pra fazer, não se preocupe, tem muita coisa pra fazer sim no verão, na primavera, quando o clima não tá muito frio, dá pra passear muito, dá pra fazer muita trilha, dá pra você nadar em lago, gente, é, assim, muito legal. E é uma cidade que é muito bem localizada porque a 1 hora e meia de distância já tem outra grande cidade que se chama Fredericton. E também a 1 hora e meia de distância, em outra direção, tem Moncton, que é outra cidade muito grande, inclusive tem muito show, tá? Vários shows de grandes artistas vão pra Moncton, porque, assim, é um grande local na província de New Brunswick e fica super perto de Saint John. Eu, inclusive, estou indo para o show dos Jonas Brothers mês que vem, olha só. Estou muito feliz. Então não se preocupe, porque vai ter muita coisa pra fazer. É uma cidade bem localizada, é uma cidade muito legal. Eu realmente adoro morar lá. Mas é claro que vai ter o seu lado ruim, né, gente? Porque toda cidade tem o seu lado ruim. E o que é que seria esse lado ruim, você me pergunta? Bom, como eu já falei pra vocês, é uma cidade que ainda tá em desenvolvimento, é uma cidade que ela é mais pobre comparada a Toronto, por exemplo, a Vancouver. Então vai existir sim muita desigualdade social. É muito comum você ver, assim, pessoas em situação de rua, infelizmente. Mas a grande maioria dessas pessoas que estão em situação de rua, assim como em Toronto, que inclusive é bem pior nesse quesito, são as pessoas que são usuárias de, né... Você entendeu o que eu tô falando, não quero que esse vídeo seja cortado. Mas acontece muito, tá? Em Toronto é muito pior. Pode ter certeza que é muito pior, mas isso também acontece em Saint John. Por mais que é uma cidade pequena, ainda tem sim esse problema. Muitas pessoas que são usuários de... ficam na rua e acabam sendo um transtorno pra população no geral, né? Então, assim... Só que o lado, entre aspas, bom, que não tem como nada ser bom, né, sobre isso, é que eles ficam mais concentrados em algumas áreas. Então, você sabendo quais são essas áreas, você evita e aí fica muito melhor, assim, pra você viver, né, digamos assim. Mas é, sim, uma realidade da cidade, assim como muitas outras. Mas como eu falei, gente, Toronto é muito pior. Eu estou em Toronto agora e, assim, eu tô com muita saudade de Saint John, porque eu saio na rua e são várias pessoas que eu tenho que lidar. E, inclusive, são pessoas que vêm pra cima de você. Desde eu cheguei aqui, já aconteceu, várias vezes. Inclusive, ontem um cara sentou do meu lado, que eu estava no parque comendo, sentou do meu lado e pediu minha comida. E ele sentou mesmo do meu lado. Então, foi muito legal. Enfim, Saint John, nunca isso aconteceu comigo, hein? Fica no ar aí. E também falando aí de coisa não tão boa, Saint John, por ser uma cidade pequena, falta
alguma infraestrutura, sim, tá? Na minha rua não tem nem calçada. É só a rua e a lateral, assim, da rua, que é mais ou menos uma calçada. Então, assim, realmente a infraestrutura não vai ser tão boa quanto uma cidade como Toronto. Transporte público? Tem, mas não funciona muito bem. É meio demorado, assim, não é muito reliable. Como é que eu vou traduzir essa palavra? Não é muito confiável, digamos assim. Então, tem esses problemas de infraestrutura que você deve levar em consideração. Mas aí, vamos falar de moradia, tá? Vamos lá pular pra moradia. Se você aí tá procurando onde morar em Saint John, vão ter várias áreas da cidade, porque é uma cidade até que grande em tamanho, para que você possa olhar. Tem o Uptown, que é o centro da cidade, muito charmoso, prédios antigos. Tem o West Side, tem o East Side, tudo isso separado por uma ponte bem grande. Então, é uma cidade que, assim, tem várias áreas, mas a minha recomendação específica pra você é, quando você for aí procurar, de fato, a casa ou apartamento pra você morar, pesquise sobre a rua, tá? Porque, como eu falei pra vocês, tem algumas áreas nessa cidade que não são tão seguras, né? Tem essas pessoas que são moradores de rua, que são usuários, então, assim, você quer ficar o mais distante possível deles, infelizmente, mas é a realidade. Então, eu recomendo você pesquisar no Google sobre a área específica que essa casa aí que você viu, o apartamento, está, certo? Dica de ouro. Existe uma rua chamada Waterloo Street. Qualquer lugar perto dessa rua, fuja. Fuja. Por favor, confie em mim. Essa é a rua onde fica a maior concentração dessas pessoas. Enfim, já aconteceu algumas coisas meio tenebrosas nessa rua. Então eu recomendo você passar longe dela. Principalmente se você estiver andando sozinho e tal. Não passa. Dirigindo é ok, mas a pé não passa por ela, tá? E não mora perto dela. Existem outras ruas também que são assim, mas essa Waterloo é a principal, a que todo mundo conhece. Então quem é local de Saint John já sabe, não pode ir pra essa rua. Evite. Então joga no Google, vai no Reddit, vê aí o que as pessoas falam dessa área específica que você tá vendo um caso, um apartamento, pra você ter segurança de que onde você vai morar é bom, tá? Eu moro no East Side e eu gosto muito do East Side. Muito, assim. Eu sou muito feliz, porque é uma área que é menorzinha, sabe? As casas são bem antigas. É uma graça, eu gosto muito. E falando de casa antiga, muitas casas em Saint John são antigas, porque, gente, é uma cidade muito velha. Então vai ter muita casa antiga. Leve isso em consideração também, tá? E aí, como a gente falou de infraestrutura... Peraí, de novo. E aí, como a gente falou de infraestrutura, bora falar rapidinho do inverno. O inverno, assim como em vários lugares do Canadá, é rigoroso. Mas o que é interessante de Saint John? É uma cidade litorânea, então tem aquela brisa do mar. É uma cidade que, sim, neva bastante, mas neva menos do que outras cidades que não são litorâneas. O mar interfere. Eu não sou cientista, mas interfere nisso. E também as temperaturas, elas são um pouco mais amenas do que em lugares que são mais do interior. Por exemplo, Fredericton. Quando é verão, é muito quente. Você precisa de ar-condicionado. Fica muito quente. Em Saint John, não precisa. É bem fresquinho por lá, por causa dessa brisa aí do mar. É bem fresquinho. Eu nunca precisei de ar-condicionado. Inclusive, na primavera, verão, às vezes eu fico com frio de noite em casa. Então, assim, é uma cidade que tem um clima muito melhor do que outras cidades, como Fredericton, por exemplo. E falando do inverno, Fredericton, por ser uma cidade no interior, tem muita neve. Muita neve. Tipo, eu nunca vi tanta neve na minha vida, tá? Quando eu vou pra Fredericton visitar minha irmã. Mas em Saint John é um pouco menos. Neva muito? Neva, mas neva menos por causa do mar. Então, o clima de Saint John é um clima bacana, na minha opinião. Acho que você consegue viver bem o Canadá raiz, assim, sem muito perrengue. Tá? Mas por ter menos infraestrutura, você se locomover sem um carro no inverno vai ser mais complicado, tá? Como eu falei, algumas ruas nem calçada tem, a minha rua não tem calçada, então eu ando na rua mesmo, no inverno, porque como neva, né, passa o carro da prefeitura pra limpar a neve, aí eu ando na rua, a calçada foi com Deus, entendeu? Tá coberta de neve. Outro ponto que muita gente se pergunta sobre Saint John, e a comunidade brasileira? É legal? Sinceramente, eu amo. Eu já conheci vários brasileiros que moram em Saint John. Todos foram super legais, super receptivos, super abertos. Então, é super legal assim mesmo. Eu gostei muito. Claro que vai variar de pessoa pra pessoa, né, gente? Mas, no geral, a comunidade é bem ativa. Tem grupo no WhatsApp, tem grupo no Facebook. Enfim, a galera é bem de boas. Inclusive em evento ou até no mercado de domingo da cidade, porque, gente, é uma cidade pequena, né? Tem farmers market, que são aqueles mercados pequenos. Tem vendinha de brasileira. Tem uma brasileira lá chamada Paula,
fala que ela tem a Flavors of Rio, que ela faz coxinha, que é uma delícia, e Paula é uma pessoa excelente. Então, ó, a comunidade cresce a cada ano e as pessoas são super legais e receptivas, então eu não tenho nada a reclamar aí da comunidade brasileira. Tem várias pessoas que fazem coxinha, que fazem bolo, brigadeiro, então você não vai ficar aí faltando. Tem até uma vendinha que vende guaraná, gente. Tem tudo, então você não vai sofrer não, tá? E pra finalizar, vamos conversar sobre a comparação de St. John, Moncton e Fredericton, porque essas cidades são as 3 principais cidades de New Brunswick. Bom, a minha experiência pessoal, eu realmente só posso falar dela. Moncton, eu não tenho muita experiência, eu vou lá bem raramente. É uma cidade até bacaninha, assim, sabe? Mas nada especial. Fredericton é legal, eu gosto. É uma cidade um pouco... É muito similar a St. John de tamanho, mas eu acho que é uma cidade que tá um pouquinho mais evoluída, porque acho que tem mais restaurante, mas assim, parece ser um pouquinho maior, sabe? Parece. Mas isso é a minha impressão. Mas, sinceramente, das 3, né, comparando a pouca experiência que eu tenho de Moncton, uma boa experiência que eu tenho de Fredericton, porque a minha irmã mora lá, e St. John, eu prefiro St. John por causa do clima. O clima é super legal, a comunidade brasileira é legal, e, assim, eu realmente não tenho a reclamar de St. John. Tem todos os pontos negativos que eu falei pra você, né, mas eu gosto muito. Eu sou muito feliz lá. Eu acho que é uma vida muito calma. Quase não tem barulho. Eu tô em Toronto agora, né? Como eu falei pra vocês. E confesso que eu tô um pouco já aperreada com barulho. É todo dia, 2 da manhã, tem barulho. Entendeu? É muito barulho. E em St. John, é assim, tem eco. Faz eco de tão silêncio que é. E eu gosto disso. Eu sou uma pessoa mais pacata. Eu gosto de silêncio. Então, é um estilo de vida mais devagar, né? Mais caseiro, mais calmo. Eu realmente gosto desse estilo de vida, mas se você tá procurando um lugar de mais badalação, talvez St. John não seja o seu lugar, tá? New Brunswick, no geral, não seja o seu lugar. Aí vai procurar Ontário, vai procurar Toronto, Vancouver, mas St. John é uma cidade pequena que mora realmente no meu coração, eu sou muito feliz, e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor sobre como é de fato a vida nessa cidade. Tem pontos negativos, tem pontos positivos, mas no geral é uma cidade que tá muito aberta a imigrantes, é uma cidade que vale a pena até visitar se você só quer conhecer mesmo, pra ver qual é a vibe. Vale muito a pena, tem muita coisa pra fazer, principalmente no verão, primavera, outono. Então, acho que vale a pena se dar uma chance aí pra essa cidade. E eu quero saber se você ficou com alguma dúvida específica. Fala aqui pra mim se você quer saber de alguma coisa, caso eu não tenha explicado muito bem, não sei, você me fala aqui. Não esquece de se inscrever no canal, tá? Me ajuda aqui a bater 8 mil inscritos, gente. Vamos aumentar essa meta? Vamos colocar 10 mil? Vamos, que é um número bonitinho? Vamos lá, me ajuda a chegar em 10 mil, vai. Deixa o seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!